Direto da redação. Pelo menos 2 comissões do Congresso Nacional querem ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o escândalo Pandora Papers, ou Papéis de Pandora. Os 2 integrantes do governo Bolsonaro mantêm dinheiro em paraísos fiscais, por meio de empresas offshore. Em uma das contas, Paulo Guedes ele mantém mais de 9 milhões de dólares. Deixa eu repetir aqui. Em uma das contas no paraíso fiscal, dinheiro dele, Paulo Guedes, ele mantém lá uma quantia superior a 9 milhões de dólares. E você ele se sente representado por esse governo, pelo Paulo Guedes? Você acha que nesse clubinho aí cabe você? Você tá com dinheiro aí para comprar um botijão de gás a mais de R$100? Você tá com dinheiro aí para pagar o consumo de energia? Você tá com dinheiro aí para comprar um quilinho de carne, fazer o churrasco no final de semana? Paulo Guedes tem 9 milhões no paraíso fiscal. Pandora Papers. Cadê a risada de Bucongo, hein? Que deboche. Ri. Porque enquanto Paulo Guedes está sorrindo, alguém está chorando. Mas vamos aqui entender na reportagem de Lucas Por Deus Leon. 2 comissões do Congresso Nacional aprovaram nesta terça-feira requerimentos para ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre os recursos que ambos mantêm em contas em paraísos fiscais. A Comissão de Trabalho, de Administração e do Serviço Público da Câmara aprovou a convocação das autoridades, que torna a presença de Guedes e Campos Neto na comissão obrigatória. Um dos autores do pedido, o deputado Paulo Ramos, do PDT, argumentou que a manutenção de contas em offshores, que são empresas criadas no exterior, pode configurar conflito de interesses por se tratar de autoridades que manejam a política econômica do governo. Mesmo que, eventualmente, não haja qualquer ilegalidade, mesmo que não represente a ocultação de riqueza ou a ocultação da origem dos recursos, mesmo assim, trazer o ministro a esta comissão, e também depois o presidente do Banco Central, eu considero uma exigência do próprio povo brasileiro. Já a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um convite para que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central compareçam ao colegiado no próximo dia 19 de outubro. Um dos autores do requerimento, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, afirmou que a audiência servirá para afastar dúvidas sobre esses recursos no exterior. A política econômica deste governo fez com que o patrimônio no exterior do ministro da Economia mais do que dobrasse. Talvez você não tenha aí uma ilegalidade, talvez, mas seguramente nós temos um conflito de interesse. E é importante que isso seja expresso de uma forma equilibrada, através do diálogo. A existência dessas empresas no exterior, em nome do ministro da Economia e do presidente do Banco Central, foi revelada no último fim de semana pela Pandora Papers, uma investigação de um consórcio internacional de jornalistas. As reportagens foram baseadas em documentos vazados de escritórios em paraísos fiscais, que são países onde a tributação cobrada das empresas é pequena ou nem existe. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, destacou que essas contas foram devidamente informadas pelas autoridades aos órgãos competentes. Essas contas foram devidamente informadas a essa Comissão de Assuntos Econômicos quando da sabatina do presidente Roberto Campos Neto. Da mesma forma, o ministro Paulo Guedes informou à Comissão de Ética da Presidência da República a existência dessas contas quando da sua posse como ministro da Economia. Segundo as reportagens, o ministro Paulo Guedes abriu uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas em 2014, investindo mais de 9 milhões e meio de dólares, enquanto o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha uma conta no Panamá com mais de 2 milhões de dólares. A abertura de contas no exterior e a manutenção de offshores não são ilegais, desde que declaradas às autoridades responsáveis.
Por outro lado, o Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe que membros do alto escalão administrem diretamente investimentos no exterior após assumirem funções públicas. Em nota, o Ministério da Economia já havia informado que toda atuação privada de Paulo Guedes foi devidamente declarada à Receita Federal, à Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão. Vamos aqui aos principais jornais do país hoje, porque essa questão de Paulo Guedes ou Roberto Campos Neto está aqui hoje nas manchetes dos principais jornais. Essa convocação, essa conta do presidente do Banco Central e do ministro da Economia, Paulo Guedes, em paraísos fiscais, por meio de empresas offshore, esse tema está repercutindo hoje nos principais portais de notícias e também jornais do país. Mas vamos aqui ao jornal Folha de São Paulo. Câmara convoca Guedes para explicar offshore. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara convocou o ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a manutenção de uma empresa offshore no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas. Os deputados suspeitam de conflito de interesses, uma vez que a política de desvalorização do real elevou o patrimônio da empresa de Guedes. Por ser uma convocação, o ministro é obrigado a comparecer. Já a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado apenas convidou Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que também tem offshores. Os senadores pretendem indagar sobre a atuação de Guedes para tirar o projeto de reforma do imposto de renda, a taxação de ganhos no exterior, o que o beneficia diretamente. Esse é um detalhe, está aqui na Folha de São Paulo, que nós temos que explicar. A existência de uma conta num paraíso fiscal, desde que seja declarado pela Receita Federal, de uma empresa offshore, isso não é crime, desde que ela seja declarada da Receita Federal. O problema de Guedes, de Paulo Guedes, do presidente do Banco Central, é que eles tomaram decisões relativas ao câmbio que beneficiam diretamente os negócios deles, as empresas que eles têm nas ilhas fiscais, nas Ilhas Caimãs, nas Ilhas Britânicas, nas Ilhas Virgens Britânicas, nas Ilhas Caimãs, são vários paraísos fiscais. E vamos aqui ao portal Metrópolis. O Ministério Público pediu ao Tribunal de Contas da União, TCU, que investigue Guedes e Campos por conflito de interesses. O fato de os dois terem empresas em paraísos fiscais nos dois casos declarados à Receita Federal foi revelado nos Pandora's Papers, o maior levantamento já feito sobre bens de autoridades e empresários de todo o mundo, incluindo o Brasil nesse tipo de refúgio financeiro. Aqui na revista Veja, Thomas Trauman, ele escreve: o ministro da Economia, Paulo Guedes, não vai sair do governo, como Jair Bolsonaro disse no dia 27 de setembro, antes da divulgação do caso das offshore. Se for para trocar, tem que trocar por alguém com uma política diferente da dele. Isso aí quem falou foi Bolsonaro. Como Bolsonaro não tem essa opção à mão, Guedes vai ficando.